Olá para vocês que estão nos ouvindo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Pod Mário, podcast onde nós falamos sobre empreendedorismo sem frescura com o fundador do Grupo Gazin, seu Mário Gazin. Tudo bem, seu Mário? Oi, Michele, tudo bem, graças a Deus. Obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. E olha, sempre é você, né? Eles não estão nem mudando mais, você viu que beleza? Vai fazer 2 anos já, hein, 2 seu Mário? anos, parabéns aí, Michele, porque você tem feito um bom trabalho e a gente tem crescido bastante aí. Você que está ligadinho, não sai daí não, que vocês vão ver muita coisa boa nesses 20 minutos, 30 minutos agora que nós vamos falar aqui. Então fique ligado aí. Seu Mário, a gente vai falar hoje de um assunto bem importante para a organização de qualquer empresa e qualquer pessoa também que estiver ouvindo a gente, mas principalmente para os empreendedores. A gente recebe essa dúvida aqui dos ouvintes sobre organização financeira, né, seu Mário? Como que o empreendedor precisa cuidar dessa organização financeira? Vamos falar um pouco sobre isso hoje. Quando a gente olha financeiro, muitas vezes a gente está falando só da empresa, né? Todo mundo olha só a empresa, não é isso? Sim. Mas nós temos que olhar em casa também, né? As coisas começam na nossa casa. Como que é na nossa casa? Como que é o sistema financeiro dentro de casa, né? Para depois a gente ir lá na empresa lá fora, porque aí a empresa lá fora é um pouco maior, o sistema é maior, o volume é maior, né? Mas quando a gente tem já ele planejado dentro de casa, ele é muito mais fácil a gente sair na frente e ir lá. Porque eu falo isso aí, nós tinha até antigamente, eu tinha feito uma cartilha, eu escrevi bastante, porque eu era Saúde muito ligado financeira. nessa coisa aí. Gente, hoje eu só estou aqui porque eu tive uma educação financeira maravilhosa, né? Aí vocês vão falar, puxa vida, foi teu pai que te ensinou? Não sei, porque ele não tinha dinheiro, nem eu, né? O pouco que nós ganhávamos que nós foi fazendo ficar muito. Então eu vejo assim que esse é o caminho que a gente tem que seguir. Então, começa ali. Se você tem a sua financeira em casa já é bem controlada, na sua empresa vai ser muito mais fácil. Se você tem em casa que não é bem controlado, então está lá um problema sério, né? Então, esse é o caminho. Mas na empresa a gente tem que ter o caixa, né? O caixa que é o caixa forte que a gente fala. A gente tem que ter um controle de caixa muito bom. Se vocês perguntar lá no passado, Mário, você tinha isso? Não, gente, eu não tinha. Lá eu tinha que fazer dar certo. Daí eu não tinha controle nenhum, mas eu só era assim, eu não era gastador. Daí eu lutava por tudo. Então vamos agora na empresa. Na empresa a gente tem que ter um controle. Quanto é que você vende? Porque eu vejo assim, muita gente começa um negócio e ele começa a crescer acima do que ele podia crescer. Então são as coisinhas boas que a gente tem que cuidar aí, porque muitas vezes eu quero crescer e vou crescer acima do meu nível, acima do que eu posso, eu vou me endividar, né? Eu vou ter que ir buscar fora. E quando a gente busca fora, a gente tem que ver quanto que é nosso lucro. Vamos pôr que o lucro da Gazin é 5%. Se eu for fora, hoje o juro está muito mais do que isso por ano. Aí a faixa de 11, né? Se você for pegar 10, 11, a Selic por ano. Então eu ganhei 5, eu perdi mais 5. Então nós temos que ter muito cuidado com as coisas ali. Então o crescimento tem que ser no tamanho que você pode crescer, você tem que ter um cálculo do crescimento, aonde você quer chegar, e aí sim, ter uma economia, porque você tem que ter sobra, porque todo ano as despesas sobem, você tem que fazer com que as vendas também subam, né? Porque as despesas fixas hoje eu falo que já não tem nem despesa fixa, variável, já virou tudo uma coisa só, né? Tudo é mais ou menos parecido. Então a gente precisa ter muito cuidado com as despesas, porque normalmente quando você está bom ali, a venda sobe, a despesa sobe também. Aí a venda cai, a despesa mantém. Esse é o maior problema que nós temos, porque a despesa é fixa mesmo, aí nessa área ela é fixa. Então tem que ter muito cuidado nessa transição de alto e baixo, do volátil e as coisas assim acontecendo. Como que o senhor define a importância de uma boa organização financeira para uma empresa? Qual que é o grau de importância? É um controle de caixa muito bem feito, né? Um controle de caixa muito bem feito. De extrema importância. De extrema importância, né? E é aí, eu falo assim, quando você gastou um pouco, a abundância está meio forte, a gente gasta mais. Entra uma crise, você gasta menos. Por que todo mundo fala assim, ganhei dinheiro com a crise? Eu ganhei dinheiro com a crise. Porque ele estava vivendo uma crise e a coisa começou a crescer. E ele não sentiu tanto as coisas como que foi. E aí começa a sobrar mais do que podia ter sobrado, que estava sobrando antes. E ele fala, puxa, eu ganhei dinheiro com a crise.
Gente, olha, a Gazin também ganhou muito, muito dinheiro com crise, mas é tudo por causa disso aqui, porque a gente estava vivendo a crise e começou a entrar abundância, e a gente então aproveitou, ainda não estava gastando o que normalmente todo mundo gasta quando está ganhando mais. Quando você vai abrir um comércio, sempre abrir na época que está com crise, porque aí você abre no tamanho certo. Se você abrir na época que a abundância está acontecendo, você abriu ele lá em cima, muitas vezes. E depois para ele vir para baixo é muito fácil. E depois ele acaba fechando. Por isso que nós temos esse monte de comércio que fecha, não atura muito tempo. Porque tem esse volume aí do gasto e da despesa. O primeiro mês, uma inauguração, aquela festa toda, aquilo ali acontecendo, oxa, loja nova, vamos comprar lá, loja nova, vamos comprar lá. Daí uns dias começa então a entrar todo mundo no processo e as coisas começam a descer. Então o controle do caixa é muito importante. Seu Mário, a gente viu isso que o senhor disse, por exemplo, nessa pandemia, né? Onde muita gente ganhou dinheiro, aproveitou dessa crise para poder crescer. A Gazin mesmo foi super bem, né? Muitas pessoas na pandemia ganhou muito dinheiro. Teve os que perderam, sim, mas nem todo quebrou na pandemia. Hoje a gente vê muita culpa, né? Porque foi a pandemia, não. É porque ele já vinha se arrastando. Ele já não estava com toda a estrutura pronta. A pandemia foi só um ponto final, né? Um ponto final para as coisas dele. Então, a gente não pode ficar culpando muito, não. Quem é culpado é nós. Nós somos culpados. Nós fez errado. E olha, uma coisa que nós temos que botar na cabeça, gente, vocês que estão nos ouvindo, é que assim, todo mundo espera a coisa ruinar para melhorar. Quem espera a coisa ruinar para melhorar, gente, não tem muitas vezes volta. É muito perigoso isso. A gente tem que estar mudando na hora que a gente está bem. Porque se você está mudando na hora que você está bem, você muda muito mais fácil. Você sabe escolher, você escolhe a pessoa certa para o lugar certo, o caminho certo no lugar certo. Então, é uma coisa assim que começa a engrenar. Mas quando já está lá na pontinha a engrenagem, e aí qualquer coisinha um dente pula. Pulou um dente já foi. Né? Então, isso é uma coisa assim que é bastante interessante. Quando um time que está bem, ele tem que continuar melhorando. Porque se ele for melhorar só quando a coisa arruinar, aí cada dia vai ficando pior. Ele não acerta o primeiro, não acerta o segundo, aí pronto, aí a cagada está feita. Então a gente tem que mudar quando a coisa está boa. Quantas empresas quebraram quando estava bom? Seu Mário, quais são os principais desafios que os empreendedores enfrentam quando eles tentam manter as finanças em ordem? Olha, tem vários jeitos. O primeiro é a situação. Segundo, nós temos o Brasil, que o Brasil é maravilhoso, mas ele é um país muito agrícola. E muitas vezes a agricultura ela é uma indústria de céu aberto, não é uma indústria coberta. Então ela tem muitas variáveis. Um clima, né? Acontece um clima, que nem aconteceu, nós tivemos aí 2 anos e meio de seca muito grande, né? Mas parece que por Deus ainda produziu, né? Esse ano com mais chuva, produziu menos que o ano passado. Veja que coisa interessante. Então, isso atrapalha. Nós vamos ter aí alguma coisinha que pode acontecer daqui para frente um pouquinho. Quando você olha o preço que caiu, todo mundo reclama do preço do boi, que o boi teve a R$310, R$300 arroba, e hoje está aí a R$200, R$220 arroba, todo mundo reclama, gente, mas o boi não podia estar a 300, o preço não era aquele. Aquilo foi falta de produto. Então foi aquela coisa foi louca lá. Gerou a demanda. O soja chegou a R$200 a saca. O preço do soja não era 200, ele era 120, 130. Mas como ele foi a 200, todo mundo fica pensando nos 200, né? Então isso vai acontecer agora, vai ficar muito tempo por aí. Então todo mundo fala, mas será que vai subir o ano que vem? Ainda não. Nós vamos ter ainda mais dificuldade aí. O preço que ele chegou no passado, só se acontecer alguma coisa aí que não produz num tal país, não produz em outros países, grandes produtores para as coisas subirem de novo. Do contrário, é mais ou menos isso que vai continuar aí. O que nós precisamos é cuidar sempre das coisas para não ficar sempre de olho. Já faz tempo que eu não falo mais disso, mas eu gosto de falar do PIB do brasileiro, né? O PIB do Brasil. Esse ano 2,5, 2,7, acho que foi que está aí. O Brasil precisa crescer 4%. Se ele não crescer 4%, gente, o país vive sempre numa tempestade. Sempre uma tempestade.
E se ele crescer aí 4% no PIB, aí 2, 3 anos em seguida, nós vamos ter um país mais sereno, um país mais estável, um país mais tranquilo. Do contrário, nós vamos ter essa coisa aí. E eu nunca fui empregado assim, mas eu fui já lá no passado que ninguém sabia o que era PIB e o que não era PIB. Mas hoje eu falo assim, a pessoa que trabalha e quando vê o PIB cair, chegou a 1%, 0,5%, cuidado, né? Nós temos desemprego. Isso pode acontecer, porque isso já é lógico na vida nossa, né? Isso acontece na vida nossa. Seu Mário, quais foram as lições mais importantes que o senhor aprendeu sobre gestão financeira? Aí na escola. E aprendendo aí na escola, com um, com o outro, contratando uns doidos aí, né? Ou pessoas que entendem, que somam mais, que entendem mais do que eu. E são as pessoas que fizeram a diferença e que deu certo, né? Eu acho que muitas vezes a gente não está preparado, nós que está na coisa. Tem um avião e ele é empresário, não pode ser o piloto do avião. Porque o empresário tem pressa e o piloto não tem pressa, né? Então o avião só é ligeiro quando ele está voando, mas quando ele está no chão é pior do que o ônibus, mais lento, pior do que o carro. Então assim é o nosso negócio também. Nós temos muita pressa e essa pressa muitas vezes nos atrapalha, ela cria problema para a nossa vida e principalmente na vida financeira. Seu Mário, quando os senhores começaram lá atrás, quem que fazia essa gestão financeira assim na Gazin? Como que era? Era eu mesmo, num caderno. Tudo No num caderno. Tudo no caderninho. Aí débito e crédito. Isso, cada venda? tudo débito e crédito. Quando vendia, era crédito. Quando tinha que pagar, é débito. E funcionava? Funcionava. E funcionou muito tempo, né? Isso, até hoje ainda é assim, só que hoje é tudo no computador, só que hoje é muito mais disseminado, tem aqui, tem ali, tem um monte de processo, né? Mas não é nada diferente. O que fizeram? Os contadores de hoje só fizeram se especializar em botar mais linhas, né, para ficar mais complicado. Tudo tem que ter um preço, né? Tudo tem uma coisa assim para valorizar mais. O que foi que eles fizeram? Mas é o débito e o crédito é coisa importante. Quanto você vendeu esse mês? Né? Vendeu 100. Bom, você já sabe que você não pode gastar de jeito nenhum acima de 60. Né? O máximo que você pode, entre comprar o produto e sua despesa, é 60. O resto vem aí por consequência, para sobrar um lucrinho, porque senão não sobra. Seu Mário, uma questão frequente dos empreendedores é sobre fluxo de caixa. Como evitar problemas com esse capital de giro? Só não gastar isso. Só não gastar. E tem muito cuidado, porque capital de giro é uma coisa assim que... Esse também fluxo de caixa não é uma coisa muito velha. Né? Não é uma coisa lá isso aí no meu tempo eu não tinha. Eu tinha o pessoal que trabalhava, que eu ia visitar e ninguém falava de fluxo de caixa. Né? Falava de crédito no caixa, né? Ó, nós temos em caixa tanto. Isso. Nós estamos vivendo na era do dinheiro. Né? Nunca se teve tanto dinheiro no mercado como tem hoje. Tanta facilidade como tem hoje. No passado era uma coisa muito difícil você ver um fazendeiro que tinha 1000 vacas. Hoje em dia já tem quem tem 100 mil, né? Então isso já é uma coisa assim que andou muito. Assim era o estoque, nosso estoque cresceu muito. O fluxo de caixa vai no estoque. Você tem um estoque muito grande, vai faltar caixa. Você tem um estoque que ele não está girando sempre do jeito que precisa girar, você vai ter um dinheiro parado. Então esse é um grande processo, né? Um grande histórico que a gente tem que acompanhar. O estoque também é uma coisa que pesa muito, muito, precisa muito, ser acompanhado. Né? Seu Mário, e que conselho que o senhor dá para os investidores, para os empreendedores, garantir um crescimento saudável e sem endividamento? Não precisa ter dívida. Tem que ter. Empresa que não tiver dívida, a gente não vai para frente. Agora você tem que ter uma meta de quanto é que você pode se endividar, né? Certo. O nosso aqui, por exemplo, é 60%. 60% nós pode até dever. Acima disso tem que acender a luz vermelha, a luz amarela, você tem que ter um cálculo lá. Você pode chegar até um pouquinho mais, eu já cheguei a dever mais do que isso. Então, mas era uma vida assim um pouquinho mais apertada. Você sabe que eu achava mais gostoso que hoje, porque ninguém gastava, sabe? Ninguém gastava. Quando você tem assim devendo muito, por isso que eu falo, não pode. Se você não dever, você gasta muito dinheiro à toa. Então você tem que dever, tem que dever. Eu falo, precisa dever. Quem não deve não tem jeito, não cresce. A melhor coisa do mundo é dever. Então,
tem que dever, pelo menos, no mínimo 50%. Se você tem 100, você tem que dever pelo menos 50. Aí você tem um crescimento mais dinâmico, mais pleno e muito mais correto pela frente. Seu Mário, também tem essa questão do endividamento a curto prazo, a médio e a longo, né? Isso também interfere. O endividamento a longo prazo é maravilhoso, mas ele vence também. Né? Lá na frente ele vai ficar a curto prazo, e assim é a coisa. Mas quando você puder fazer o financiamento, faz a longo prazo, porque você tem um custo de taxas muito menor. Então, se puder fazer a longo prazo, é muito melhor, é muito mais seguro. Tem o risco da vez do juro abaixar, como nós tivemos no passado, mas pelo que a gente vê aqui, até esse ano, o ano que vem, nós não vamos ter um juro muito baixo. Né? Talvez nós não chegue aí os 2 dígitos, mas também não vai abaixar muito aí de 9%. Então, porque nós temos problema de inflação no Brasil. O povo aqui é bom para comprar. Então, o povo é comprador. Né? Então, isso é um pouco perigoso. Então, eu torço para que ele fique parado aí, talvez um pouco menos, talvez 8%, mas não torceria que seja menos, não, porque a inflação é muito pior do que o juro alto. Todo mundo fala, puxa, o juro alto é ruim, a inflação é muito pior. É que nós não fazemos o cálculo da inflação, mas a inflação é muito pior do que o juro alto. Mário, fechando esse assunto aí sobre endividamento, gestão financeira e tudo mais, a Gazin ela é muito forte nessa questão também de vender no crediário para o cliente. Então, assim, hoje o cliente Gazin, em sua maioria, ele compra no carnê para a Gazin, né? Isso também é um bom negócio para quem pode oferecer esse caixa. Eu falo assim que se você está usando o crédito de outro, né? O dinheiro de banco ou de uma financeira para financiar o seu negócio, e você vai abrir mais uma loja, eu ficava com uma só e saía desse negócio de aí, porque o nosso lucro maior está na venda a prazo. Né? Você só consegue ganhar a prazo. Tudo que você vai fazer no cash, o pessoal chora para comprar. Né? Quem compra no dinheiro, ele chora mesmo. Então, esse é o grande problema. Né? Esse é a grande dificuldade. Já na prazo, pediu, a pessoa paga. Não faz em 10 pagamentos, não faz em 8 pagamentos, tem como ganhar um pouquinho, em 12 pagamentos. Então, a pessoa fala, eu vou pagar isso muito fácil. Mas é pesado. Mesma coisa, ainda é pesado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Pod Mário. Agradeço vocês que ficaram conosco em mais um episódio. Mande para os seus amigos, para a sua família, compartilhe esse conteúdo e até a próxima. Muito obrigada, seu Mário. Muito obrigado a todos vocês que estão nos ouvindo. E olha, foi maravilhoso isso aqui, um pouco mais difícil de responder, porque eu já faz tempo que estou fora da empresa. Então, o que a gente tem acompanhado é lido o balanço, lido essas coisas todas. Então, se foi alguma falha, você me perdoa. Mas, gente, seja mais econômico. Né? Não importa não, mas seja econômico que vale a pena. Um beijo a todos vocês e muito sucesso.